Vamos começar com tudo, então? Vamos lá, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta sexta-feira uma declaração conjunta com o governo chinês sobre os entendimentos diplomáticos entre os dois países. O documento, que conta com 49 itens e foi publicado em português e também em inglês, traz como ponto principal a informação de que o Brasil decidiu aderir firmemente ao princípio de uma só China. Isso significa que o governo Lula entende que Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Taiwan, uma ilha de 23 milhões de habitantes que vive de forma independente e que, claro, é um ponto forte de tensão entre Washington e Pequim. Já quero jogar para vocês, então, a posição do Brasil de entender uma só China. Como é que você vê isso, Alan Gani? Muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a nossa audiência, aos nossos colegas aqui. Eu vi de uma maneira desastrosa essa declaração do Lula. Por quê? Por quê? Porque o Brasil, evidentemente, que ele tem interesses comerciais, econômicos, de investimentos com a China e ele deve tirar proveito disso. É claro, a China é a maior parceira comercial do Brasil. Então tem muitos interesses em jogo. Mas os Estados Unidos também são aí um grande parceiro comercial brasileiro. E esse tipo de declaração, o Lula, ele sai do campo dos interesses pragmáticos, econômicos e comerciais e avança no campo da geopolítica. E a gente sabe que hoje o mundo está muito mais tenso geopoliticamente. A gente vive uma espécie aí de nova Guerra Fria. Tensões em relação a Taiwan, Estados Unidos endurecendo com a China. Então, esse tipo de declaração acaba trazendo aí complicações no campo diplomático e que pode virar complicações no campo econômico com os Estados Unidos. Me parece, você lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, o que falava tudo certo e no final errava tudo? O Lula fez exatamente isso, era o Sandoval Quaresma. Ele deu uma de Sandoval Quaresma, está fazendo certinho, chegou no final. Rolou um Sandoval Quaresma, na tua opinião, Fábio Piperno? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, senhores, um grande abraço à nossa audiência. De fato, o Lula avançou e isso mostra uma tendência, um alinhamento com a China, né? Porque esse é um assunto muito sensível. Veja, o mundo tem uma relação muito cínica com essa questão de Taiwan. Por exemplo, aqui na América do Sul, salvo algum engano, o único país que reconhece Taiwan, a independência de Taiwan, é o Paraguai. Uhum. Todo mundo tem relações com Taiwan, mas ninguém reconhece, quase ninguém reconhece Taiwan como um país de fato. Aliás, nem as Nações Unidas. Taiwan perdeu seu assento na ONU para a China no começo dos anos 70, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles nos últimos tempos, né, têm mantido aí alguma proximidade com o que a China continental chama de a província rebelde, a ponto, por exemplo, da antiga presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, fez uma visita no ano passado a Taiwan. Agora, recentemente, houve também uma visita do atual presidente republicano a Taiwan. A presidente taiwanesa foi aos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, apesar de todo esse balé diplomático, os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan. Mas também não tolerariam qualquer tipo, digamos, de violência, de ação militar da China contra Taiwan. Então, a posição do Brasil hoje, claro, é uma posição que fica no meio desse caminho. Ou seja, nós não vamos de forma alguma agora fazer qualquer questionamento ao antigo pleito da China, que advoga a tese de uma só China, mas também não vamos participar desse cínico balé diplomático. Por que você discordou dessa forma? Gustavo Segré, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Evandro, colegas, a nossa querida audiência. Não, discordo com o que o Piperno menciona, porque não é que o Brasil está no meio. O Brasil está inventando uma teoria das relações internacionais que não existe. Quando você tem, são três teorias basicamente. Unilateralismo. Um país determina o que ele quer e você aceita ou não aceita, mas não tem como discutir. Bilateralismo. Eu, país e outro país discutimos as regras do jogo. Multilateralismo, que é o que o Brasil tinha até agora.
que todos os países só vêm depois da Guerra Mundial, em que a liderança era dos Estados Unidos, mas o país começam a fazer negócios entre eles e chegam numa situação como que hoje conhecemos. Só falta que o Brasil reconheça que as Islas Malvinas são inglesas, que a Rússia está fazendo um bom trabalho invadindo a Ucrânia e cantamos bingo, porque ele tomou uma determinação. E eu interpreto que essa determinação, Evandro, tem que ver com uma política de pressão da China. E vou citar um exemplo do passado. Eu lembro claramente quando o Brasil é exportador de soja para a China, grande exportador de soja. A China naquele momento queria, estou falando 2003, 2005, ele queria ser reconhecido como política, economia de mercado. E por que era economia de mercado? Porque sendo reconhecido como economia de mercado, não podia arbitrariamente o Brasil ou qualquer outro país colocar alguma barreira anti-dumping, que China naquela época tinha umas questões duvidosas na produção de alguns produtos. O que a China fez naquele momento? Brecou a soja, falou que tinha uns bichinhos na soja e que não poderia entrar a soja na China. Acabava com a exportação brasileira. E em troca, o que fez? Se você me reconhece como economia de mercado, eu vejo como a gente resolve. A Argentina aconteceu a mesma coisa no mesmo momento. Prometeram uns investimentos de 30 bilhões de dólares que nunca chegaram na Argentina, em troca de que a Argentina também reconhecesse a economia de mercado da China. Eu não ficaria surpreso, Evandro, de que isso seja a mesma coisa. Que a China prometa alguma coisa que até agora não sabemos, em troca que reconheça o Brasil que só tem uma China e nada mais que uma. Porque o jogo que o Brasil está fazendo é perigoso. Nesse multilateralismo, a questão é não incomodar ninguém. E muito menos quando a gente fala com quem compra, China, e com quem pode financiar, os Estados Unidos. Você não pode brigar com nenhum deles. E o Brasil está tomando posição. Isso é grave, é perigoso. Me preocupa a relação internacional do Brasil para frente.